Bom dia, bom dia. Meu nome é Nelson Castro, eu sou o presidente da GECOP e estou aqui hoje para apresentar o nosso Copcast junto com o Mário Soares, que é um conselheiro da GECOP, doutor em marketing e que vai desenvolver com a gente aqui um raciocínio em alguns assuntos bem relevantes. Bom dia, Nelson. É realmente um prazer, né, tá usufruindo do mesmo espaço que você, para a gente poder ter uma conversa, que vai ser uma conversa bem proveitosa a respeito de como entender, né, esse contexto, esse mundo tão tecnológico e cada vez mais célere ainda. Isso aí. Vamos começar falando do MBA da Unioeste? Ótimo, ótimo. O MBA, o título é MBA em Negócios, Inovação e Inteligência Artificial. Quando eu montei o curso, quando eu propus esse curso ano passado, foi em cima de uma lacuna que eu percebi aqui na região. Por mais que houvessem cursos que se aproximassem, ainda assim eu sentia que faltava um tempero diferente. E aí eu resolvi sentar e pensar, para que eu posso trazer, né, fora a inteligência artificial, fora o fato de ser um MBA voltado para a inovação. Falei, cara, vamos montar um corpo docente diferente. Aí eu pensei assim, o que atrai o aluno? Gente da prática. E aí eu falei, cara, tem esse profissional, inclusive você está no meio, Muito né? obrigado pelo convite. Imagina. E a gente trouxe profissionais do mais alto gabarito, mais alta experiência, gente que realmente faz o mercado aqui acontecer. Cada um no seu setor. Seja na área do transporte, seja na área da tecnologia, seja na área da região das inovações, da governança. Nós temos profissionais que realmente conhecem. E eu trouxe um tempero com professores que também estudam essa área. Tá? Então a gente fez uma mescla. Hoje eu tenho 13 profissionais que vão ministrar aulas. Desses 13, 7 são profissionais gestores. Então você imagina como isso ficou fantástico. São empresários que estão no mercado e fazem do dia a dia deles a prática do que eles vão ensinar. E uma coisa muito importante, Nelson, é que essa pós, esse MBA, ela tem uma pegada um pouco diferente. Tá? Ela vai conciliar não só a teoria, tá? Mas é uma teoria reflexiva. Em todos os momentos, os professores estão sendo estimulados a trazer ao debate, trazer a discussão, mas nós vamos ter tempo de vivência. São as práticas, é o pessoal indo para a empresa, conhecendo situações. O primeiro módulo promete. O primeiro módulo vai ser com o professor Jadson. O Jadson, para quem de repente aí não lembra, ele era o ex-presidente da Iguaçu Valley, então ele vai estar trazendo coisas muito interessantes. Eu tenho conversado bastante com ele e ele falou assim, Mário, vou mostrar coisas que está acontecendo hoje, dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, que envolve a inteligência artificial. Coisa que de repente a galera não conhece, Nelson. Sim. Eles acham que a inteligência artificial ainda está no chat, está no Gemini, né? Está no Cloud, está no Anthropic. Tudo bem, são referências, mas ela transcende isso, né? Já passamos algum tempo disso aí. Perfeito, perfeito. E outras, perdão, não quero perder aqui. Para quem tiver interesse, entra na Unioeste. Nós temos edital de pós-graduação, ainda há espaço para algumas matrículas especiais. Já estamos com uma turma de mais de 40 alunos, foi um sucesso estrondoso, tá? E eu quero ver todo mundo lá, eu acho que o Nelson também, né? Claro, que todo mundo tem a oportunidade de se atualizar, tá no topo do conhecimento para poder ter um desempenho diferenciado, né? Perfeito, Nelson. Isso aí. Mário, falando em inteligência artificial, você é o cara da GECOP que tem mais conhecimento, que se aprofundou mais e até chegou na curadoria de inteligência artificial. Como é que está isso hoje no Brasil? Olha, Nelson, eu diria assim, no Brasil nós estamos acompanhando próximos, né? Nós não somos um núcleo de pesquisa em IA, mas nós temos empresas que estão envolvidas diretamente no desenvolvimento de alternativas, de soluções. Quando a inteligência artificial surgiu, isso foi, vamos pegar uns 2 anos atrás, né? Surgindo aí com as primeiras experiências. O pessoal trouxe ela enquanto eu diria, um instrumento para sustentar a incapacidade. Eu estou sendo um pouco pesado, você me desculpa, mas para poder trazer como é que ela foi adotada. As pessoas encontraram ela como uma válvula de escape. Do tipo, para que eu vou pensar isso se eu posso jogar no chat e ele resolve para mim? E ninguém
teve muita preocupação em entender o insumo que isso estava sendo posto. Passado um certo tempo, e nós já entendendo como essa ferramenta realmente era importante, a gente começou, cara, mas por que eu vou tê-la como um elemento que de repente aí só me facilita, ao invés de ser um elemento que contribui efetivamente? E essa evolução começou a surgir. Começou a surgir lentamente, né? Acho que os primeiros entendimentos da inteligência artificial em termos práticos de mercado foi para o mundo digital. O pessoal os influencers, o pessoal que gosta de postar muito, tanto no LinkedIn quanto no Insta, tá? Eles começaram a falar, cara, eu posso ganhar tempo com isso aqui. Então eles começaram a fazer isso, né? Cria para mim a postagem, cria para mim um carrossel. E funciona, de repente dá celeridade para alguns processos, ainda mais para quem de repente é o seu próprio gestor de mídia social, isso facilita bastante. Mas as IAs começaram a entrar em terrenos de processo de negócio. Nesse momento, eu acho que impactou. Eu acho que é o grande salto. Porque se você observar, se eu te perguntasse hoje, para as empresas que você atende, que não são poucas, quantas dessas empresas, se eu te pedisse hoje, teriam condições de implementar uma inteligência artificial nos seus processos? Eu diria que estão maduras, talvez 35%, 40% delas. O que seria esse nível de maturidade que você classifica? É ter um mínimo de letramento para saber usar a IA, para não ficar só no chat, né? Perfeito. Se eu trouxesse para você um ponto de reflexão, em que eu colocasse, não digo em dúvida, mas no debate, a maturidade intelectual, será que seria o suficiente para que eu pudesse adotar uma inteligência artificial dentro de uma empresa que tem mais de 1.000 processos formalizados? Ou deveria? Já começa por aí, algumas reflexões. Desses processos formalizados, todos foram devidamente chancelados, compreendidos, entendidos e difundidos? E validados? Validados, segundo ponto de reflexão. As pessoas que estão nesse processo não só têm a maturidade intelectual, conhecimento da sua área, mas entende a que ponto a inteligência artificial poderia auxiliá-la enquanto um elemento de decisão? Um outro ponto. Quais os processos dentro desse processo formalizado realmente precisam da inteligência artificial? Um outro ponto. Como você mede a efetividade dessa inteligência artificial? Então observa que eu começo a trazer aqui pontos que não colocam em dúvida a tua capacidade de me trazer esse número. Mas para quando a pessoa quer trazer a IA para dentro, cara, eu preciso, calma aí, eu tenho que começar a fazer o básico, né? O beabá antes, deixa eu fazer a tarefa de casa. Porque se você traz a possibilidade de você pegar uma instituição, uma organização que não tenha um mínimo, e quando eu falo mínimo, é o mínimo mesmo, é o início, é aquele 1+1 ali, básico, para absorver os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para você, a possibilidade disso naufragar, eu diria para você que explode a casa dos 80%. E aí você fala assim, cara, não serve para nada isso. É mais uma enganação, é mais algo... Uma onda, né? Mais uma onda que os consultores estão trazendo para a gente, poder empregar aqui dentro para ganhar dinheiro da gente. E você perde. E você perde muito. Porque todo dia em que você não assume que a inteligência artificial vai fazer parte do dia a dia da tua empresa, é um percentual a mais que você perde de mercado. Eu posso garantir isso para você. Tem até um cliente, que é o Eduardo Francischini, da FZ Madeiras, que ele contratou 10 opções de inteligência e está fazendo uma campanha interna para que o pessoal use. Então é o inicial ainda, né? Perder a inibição de começar, de aprender, né? É importante, né, que a gente traga isso. Eu acho que ele fez correto. Sim, bem correto. Claro. Vamos deixar o pessoal se divertir um pouco, deixa o pessoal brincar. Tá? Entender. É um processo, né? É um processo. Tá? Mas nós temos alguns pontos quando dá a adoção de uma ferramenta como essa, até para... Aí vou entrar na questão de uma LGPD da vida. Tá? Você precisa entender um pouco do plano que você assume junto a uma inteligência artificial. Por quê? O mais direcionado, aquele que nós indicamos, é o Enterprise, que é o plano empresarial das principais ferramentas.
Então é um plano sob medida, valor sob medida, não é um plano que está para o ser humano comum. Tá? Para mim, para você, talvez você enquanto empresário, perfeito, mas eu enquanto consultor, eu dificilmente vou ter um Enterprise comigo. Eu posso ter um Pro, tá? Eu posso ter algum nível um pouco superior a um básico, mas o Enterprise, não, eles vão chegar e vão fazer uma análise de resultado da sua empresa, ver o tamanho da sua empresa, quais são os processos que a sua empresa tem. Você vai ter um debate direcionado com uma equipe comercial voltada para isso, que eles vão entender as tuas dores. E aí eles vão te propor essa inteligência artificial. Então observa que por mais que você traga situações de aprendizado, você de repente deveria, não digo vigiar, tá? Mas supervisionar o playground. Por quê? Isso é real. Quanto mais informação você trouxer para a inteligência artificial, de forma em que você não tenha elementos de proteção e segurança para os teus dados, eles vão alimentar a IA pública. E ela vai aprender com a sua empresa. Em um dado momento, o Mário, lá no Macapá, pode buscar alguma coisa que possa buscar elementos que aprenderam com a tua empresa. Aí você fala assim, cara, como é que o pessoal tem esses dados? Como é que o pessoal tem uma situação com mais que achei que fosse só comigo? Sim. Por quê? Porque você alimentou a IA. Essa é a realidade. Então, quando você busca um plano como o Enterprise, você consegue trazer dados. E isso é importante, né? Porque assim, eu acho que não foi nenhuma vez nem outra que a gente se deparou com empresas em que o pessoal traz, cara, eu não quero liberar esse dado. Eu não posso liberar essa informação, isso é confidencial. Então vamos lá. Por mais confidencial que seja, em um dado momento, você vai ter que alimentar a tua IA com os dados reais. Isso é inegociável. Se você não fizer isso, as informações que a IA vai te fornecer acerca do cenário que você quer propor, elas vão ser enviesadas, para não dizer que elas vão estar erradas. Mário, para passar uma noção para o público, que nível de valor nós estamos falando? Tem a IA gratuita, tem o plano Pro, tem o Enterprise. Que nível de valor é isso? Tudo depende da ferramenta que você escolhe, né? Mais ou menos. Olha, eu vou te falar assim, dependendo da situação, tu vai encontrar. Eu fiz um levantamento para mim, tá? Eu estou desenvolvendo um MVP, conforme a gente conversou nos bastidores, voltado para o agro. Algo que eu tinha iniciado um pouquinho antes da pandemia. E aí eu estava com programadores comigo. O que eu realizei em 4 meses no gratuito, porque eu comecei com uma brincadeira. No gratuito, agora eu já estou pagando. Eu, em 4 meses, fiz mais do que nós fizemos em um ano e pouco. Aonde entra a diferença? Hoje eu pago, para começar a brincar um pouco mais sério, eu estou pagando uns 100 e poucos reais. Isso que eu ainda $20. Isso que eu estou ainda como universidade. Tem um certo desconto nesse sentido. Para eu poder dar escala para esse projeto, eu gastaria hoje próximo de R$20 mil com inteligência artificial. Entendeu? Entendi. Que é o Enterprise. É um MVP. É que, lógico, em função da robustez do projeto que eu estou desenvolvendo, só com o meu projeto, não é uma empresa, só para o meu projeto, uns R$20 mil de inteligência artificial. Entre eu ter, de repente, 2, 3 sêniores comigo, tá? Isso o dia inteirinho mexendo com inteligência artificial. Mas você está falando em gente, eu estou falando só da licença. Só desse 20 mil eu ia gastar o quê? Isso que é destinado ali, tem outras funções. Só de ferramenta, 12 mil. Tá, é isso. 12 mil. Tá? Mas, novamente, depende da ferramenta que você está buscando. Okay. Hoje eu utilizo, por exemplo, para poder criar um SaaS, né, através de um Vibe Code, que é uma espécie de uma programação que eu não tenho as chaves, então eu crio para mim. Eu tenho o Lovable e o Replete. São 2 muito bons, muito conhecidos. Nós temos uma empresa, agora me fugiu o nome, que ela é voltada para questões financeiras, tá? Uma instituição
financeira voltada para investimento. Ela foi criada no Lovable. E aí ela tomou uma envergadura maior, uma robustez maior. Hoje, o aplicativo, a inteligência artificial que você usa, aquela que entra no teu WhatsApp para poder lembrar você de pagamento, poder pagar as contas, cura do teu extrato, essa aí que surgiu dentro do Lovable. Então, assim, ele tem condições. Só que você precisa, aí é um papo para mais para frente agora na nossa conversa, mas ela consegue te dar um aplicativo, de repente, de forma gratuita. Se der um prompt simples, básico, você consegue fazer algo para a agenda da tua clínica. Assim, coisa brincadeira. Enquanto você vê televisão, você faz para a pessoa. É um Lovable, é um Replete. E eles estão vindo com força. Inclusive, dentro do próprio MBA, nós estamos tentando montar uma parceria com a Replete. E eu tenho um outro profissional que trabalha com Lovable, que também vai dar uma palestra pra gente. Eu já tenho acertado com eles. Então, assim, você vê que é bem prático o que a gente está propondo, né? Não estou divulgando o MBA em si, mas estou, né? Sim. Mas para mostrar que a gente está trazendo elementos que realmente podem ser práticos para você no teu dia a dia. A própria... eu estava brincando para a GCOP, comecei a brincar algumas coisas. O site que nós temos, eu consegui replicar ele com elementos a mais. Em questão de, sei lá, 10 minutos nem isso. Quando eu fiz uma pós-graduação de marketing na ESPM, Escola Superior de Marketing. Isso. 60% do curso, que foi de quase 2 anos, foi dentro de agência de propaganda. O Roberto Doilib era um dos meus professores. Então você imagina a riqueza, porque assim, uma coisa é eu falar com você de público-alvo, outra coisa é você dissecar as características do público-alvo e que tipo de chave, de palavra, de imagem abre a expectativa desse público, né? Então, por isso que, voltando no MBA, né? Quando você está falando com profissionais de mercado, você vai estudar cases. Então, você termina um case, você se acha apto de resolver coisas parecidas com as mesmas ferramentas, né? Sim. Você sabe que eu sou apaixonado por propaganda. Tanto que lá atrás, quando eu fiz a opção por administração, eu também tinha feito um vestibular para propaganda e marketing. Porque eu sempre gostei dessa parte da criação. E a coisa foi evoluindo. Eu falei, cara, mas sabe que de repente eu posso trazer para a minha criatividade para dentro dos negócios também. E aí comecei, cara, eu posso ir para marketing, por que não? Né? Não é a propaganda, mas ela exige tanto quanto. Claro. Né? Porque o que sempre me deixou nervoso na área de negócio era a área quantitativa. Por quê? Porque eu ficava muito chateado em saber que aquilo que eu estou aplicando aqui na área quantitativa, se eu aplicar lá no Nordeste vai ser a mesma coisa, se eu aplicar lá no extremo sul vai ser a mesma coisa. Ou seja, cara, o cara só tem que entender que ele tem que aplicar naquela fórmula. E eu ficava arredio com isso. Cara, mas eu não posso ser tão criativo só para isso. E aí eu encontrei no marketing, na capacidade de entender mercado, de propor coisas diferentes. Sim. Tá? Tempo atrás eu fiz um trabalho em uma empresa do transporte, né? Eu só não vou nominar aqui para não ficar Sim. assim, mas nós criamos um produto, né, voltado para a parte da inovação, que chegou a apresentar um ROI de mais de 2.000%. Cara, isso é uma baita inovação. Mário, aproveitando essa tua fala aí, eu lembro de você me contar sobre essa experiência. Aonde que pegava mais? Em que a operação da empresa era mais forte, as possibilidades de melhoria que vocês encontraram? Olha, nessa empresa especificamente, eu vou ter que elogiar deveras o próprio gestor. Sim. Uma pessoa que realmente abriu a empresa pra gente, recebeu de braços abertos e ele criou uma área para isso. Então, um grupo de trabalho, né? Na verdade, era eu, mais um outro profissional e pessoas que davam suporte para nós. E nós conseguimos, no período todinho de pandemia, nós começamos uns 2 anos antes, e aí durante o período todinho de pandemia nós conseguimos inovar, numa época em que estava todo mundo segurando, e a gente trazendo elementos diferentes. E através dos produtos que nós criamos, outras propostas vieram,
que também contribuíram para aquele momento difícil. Então, ali dentro, foi criada uma área. E nós tínhamos acesso a todos os setores. Mas uma coisa que é importante, Nelson, para que a gente pudesse apresentar elementos de inovação, ou que pudessem ser ditos, eu não digo que ele seja disruptivo, Sim. ele poderia ser só incremental. Claro. Tá? Mas tão válido quanto. O que eu fiz? Eu conheci a realidade da empresa, eu fui na linha de frente, né, viajei, né, corri Brasil com uma equipe maravilhosa que me mostraram todos os detalhes, todas as nuances, todas as curvas, para que depois eu fizesse uma proposta dentro da realidade. Lembrando que na época que a gente começou a trabalhar, inteligência artificial só existia Sim. nas mesas de pesquisador. Claro. Isso não existia para nós. Então, assim, nós somos de uma outra época. Fazíamos tudo na unha, né, Nelson? Sim, sim. Então, se você queria algo diferente, meu amigo, se vira e busca. Então, nós tivemos muita sorte. A equipe da empresa também era muito boa. Tá? Você precisa ter receptividade, Nelson. Quando um gestor te traz para dentro da empresa e ele te vigia e não te auxilia, aí ele complica um pouco. Ou ele confia, ele entende que o profissional que está ali, ele é capaz de dar um resultado para você, pô, é maravilhoso. Infelizmente, nós temos o estigma da consultoria, né? Por vezes o pessoal fala assim, vou chamar você para quê? Para falar o que eu já sei? De repente, o que eu estou te falando, você não ouviu. Ou então, o empresário traz, é interessante que a gente tem que ter uma dose de empatia, porque ele traz, eu brinco que ele nos traz com a resposta. Ele fala e é isso. E aí você tem que ter um filtro, né? Porque você tem que entender, não, vamos com calma. Porque é um pai falando do filho. Claro. Quem vai falar mal do filho? Ninguém vai falar mal do filho, Nelson. Então, aí você começa a filtrar para depois você apresentar uma solução. Então, hoje, aí vai uma chamada de atenção por nossos colegas. Infelizmente, nós estamos num momento em que nós temos um monte de oportunista. Gente que está navegando nessa área da inteligência artificial e está se pagando de consultor, está entrando como mentor. Gente que o único conhecimento que ele tem é trazer os dados para dentro de uma inteligência artificial e fazer a reprodução ipsis literis do que ela está trazendo para ele. Isso tem que ter cuidado. Muito cuidado. Isso é até um aviso que eu dou. Não estou falando para contratar o Mário ou o Nelson ou a Jacop, por mais que eu queira. Mas eu estou falando para ficar de olho. Porque, e aí vem de fora para cá, não é só daqui não, tá? É de fora para cá. O pessoal traz e isso é muito pesado. Você deve ter encontrado alguns trabalhos que não foram bem feitos, de gente que chegou aqui, meteu a faca nos valores, porque infelizmente nós temos essa prática, né? Que santo de casa não faz milagre. Tá? Eu posso garantir para você, Nelson, nessa experiência que eu tive com a empresa, existia uma outra empresa que prestava consultoria para eles também. O meu contratante falou assim para mim: Mário, eu só não quero ser surpreendido em reunião. Então, tudo, literalmente, tudo eu levava para ele. E em todas as reuniões que ele participou, quando os caras traziam, ele falou, não sei o que é. Ou seja, conhecimento nós temos, né, Nelson? Na verdade, Mário, eu acho que tem alguns pontos críticos aí que vale a gente ressaltar, né? O primeiro é realmente o letramento, né? Se você não tem uma base da IA, você, né, vai ficar patinando. Ou vai levar um tempo muito grande para chegar onde precisa. Então, o letramento ajuda isso. Eu não tenho tempo, não dá, é muita coisa e tal. Pô, traz o consultor, que ele faz a ponte de onde você está hoje para onde você quer chegar num curto espaço de tempo. Esse é um ponto. O outro ponto é que a aplicação, às vezes você está ali insistindo numa ferramenta e tem outra que já está mais avançada naquilo, facilita o teu caminho, né? E a terceira é o LGPD. Sim, importantíssimo. Né? Então, quer dizer, eu fiquei surpreso quando eu descobri que a LGPD é super importante no trato com a IA, porque tem coisa que você pode pôr e tem coisa que você não pode. Ou seja, você tem que achar um arcabouço que te proteja de alguém usar teus dados, ou dos seus dados estarem e você é responsável por isso. E você é responsável. Se você não tem elementos que
estabelecem a segurança para o site que você criou, para o aplicativo que você propôs, né, para a ferramenta que você introduziu na empresa, você vai ter grandes problemas. Porque Poderá ter, né? Não, eu posso. Se você for uma grande empresa, Nelson, existe o seguinte, tá? Nesse exato momento, tem alguém brincando em hackear a GECOP. Eu tenho um site simples. Já foram barrados alguns tentando entrar dentro do site. Isso que nem dinheiro eu faço com ele ali, cara. Eu criei para poder aprender. Sim. Então, assim, quando existe muito valor investido, cara, vai entrar. E eles vão vazar. Por que acontece? A internet, como todo mundo sabe, por mais que você apague, você não faz ela sumir. A tua vida digital, ela está em algum lugar. Se eu quiser, eu encontro. Não digo eu, Mário, né? O profissional ele encontra, o hacker encontra. Em um dado momento, vamos longe. Pega aqui a capacidade dos golpistas. Os caras estão simulando, né, uma audiência com o juiz, com o advogado, né, com as pessoas que fariam parte de uma sessão como essa, para poder ludibriar. Você imagina o que o cara pode fazer hoje com a clonagem de voz. De voz e imagem. O camarada liga para você, Nelson, e você vai atender. Sabe qual é o erro que você tem? Quando você fica assim, alô, quem é? Sim. Vou desligar. Que é comum. Sim. O cara já clonou tua voz. Acontece todo dia isso. Clonou a tua voz e ele vai encontrar você, sabe aonde? No Insta. No Instagram, no LinkedIn. Um jornal da vida digital, em algum evento que você foi. Ele só precisa do teu rosto. Nem precisa ser perfeita a foto. Você quer ver outra? Eu dei palestra em um monte de lugar. E tem no YouTube palestra minha. Então o cara, para clonar minha voz, é só ir no YouTube. Tá feito. Tá feita a bagunça. Você me entendeu? Então, assim, é muito delicado. Agora, esse ano vai ser um ano muito, muito difícil. Politicamente. Que vão pôr gente falando coisa que aquelas pessoas realmente nunca falaram. Olha, né? eu acho que o judiciário nunca vai trabalhar tanto na questão eleitoral como esse ano. Porque esse ano não vai ser fácil. Tá? Até eu dou um toque para todo mundo que recebe, antes de acreditar, né? De arrolar isso aí para frente, tenha cuidado, né? Tenha muito cuidado, porque é perigoso demais. É perigoso demais, tanto por bem quanto por mal. Né? Então, assim, para você poder trabalhar com a inteligência artificial com bastante segurança, o LGPD é importante. Tanto é que, dá um exemplo, nesse produto que eu estou fazendo, eu não sou programador. O que eu faço? Eu trabalho e aí eu peço para que seja feito um sumário e me traga toda essa programação para que eu possa passar para quem é programador. E aí ele faz a leitura técnica da onde estão os furos. Agora, olha como ele ganha tempo. Se eu não fizesse isso, ele teria que fazer tudo aquilo lá para depois sim fazer uma análise de onde estão os erros. Vai rodar, deu erro aqui. Hoje, rodou, eu falo, rodou, deu erro. Eu não estou encontrando, não estou resolvendo. Entrego para ele e falo, não, está aqui o teu erro, Mário. Isso aqui não vai te dar segurança. Mário, isso aqui é limitado. Mário, esse banco de dados não vai dar certo. Para aquilo que você quer, você precisa desse. Você está entendendo? Então, assim, que é uma coisa importante. Acho que entra dentro de um estágio da inteligência artificial que supera os prompts, né? Se você me permite. Sim, claro. Quando surgiram os primeiros entendidos de inteligência artificial, a sacada era: você tem que ser um engenheiro de prompt. Você tem que ser um cara que saiba elaborar esse prompt, criar esse prompt. E não foram poucos os cursos que surgiram, gente, né, mentores para esses prompts. Sim. E realmente tem tudo a ver. Tá? Hoje você tem algumas estruturas, né? Mas o mais importante é a contextualização. Né? O erro está em você pegar uma nova conversa, porque todos eles saturam, né? E se você usa muito aquela mesma conversa, por mais que, mas ele está aprendendo comigo. Por mais que você vai usar aquela mesma conversa, em dado momento ela vai começar a alucinar, porque tá excesso a informação ali, ele não consegue dar conta de tudo aquilo. Tá? Então,
quando você vai para essa área, é importante que você tenha em mente que o contexto, a estrutura que você dá, a forma como você cria ele, monta ele, que são os agentes, por vezes, que são num Gemini chama-se Gems. Né? Você pega um chat, é um agente para ele. Então, o que você faz? Você prepara ele, tá? Com todo o material que você quer. Você prepara ele com material que você confia, né? Com elementos que você tem certeza que as respostas estão ali, né? Que você sabe que por mais que ele vai ficar somente naquele círculo que você deu de informação, é um círculo que te garante rico, né? Muito rico de detalhes. Exatamente. Então, assim, vamos supor uma questão financeira. Você pode criar um agente financeiro que vai trabalhar com fluxo de caixa, por exemplo. O cara pega um Gitman da vida, cara, o que vai estar de errado naquele Gitman? Nada. Então, o cara está perfeito ali dentro, tá? Aí você consegue estruturar uma fórmula, você consegue trazer um entendimento, um raciocínio para aquilo. Perfeito, tá? Mas você deu um contexto para ele. Agora, quando você joga numa terra de ninguém e faz uma pergunta muito técnica, ele pode trazer uma resposta correta? Pode. Mas a possibilidade de, sei lá, um percentual aí ter um certo erro, sim. Então, assim, a gente brinca que hoje nós estamos trabalhando com agentes que eles não são responsáveis somente para te dar essa resposta, tá? Se você quiser, agora, semana retrasada, se não me engano é CodeWire, uma coisa assim, esqueci o nome agora. Ele foi o primeiro agente que era capaz de literalmente gerenciar todos os teus aplicativos de negócio, né? Por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, né? Cuidar de uns boletos, tá? Então ele entra dentro da tua empresa, naquelas permissões que você concede, e tudo que você tem que fazer, mas você levaria um certo tempo para executar, ele realiza em 5, 10 minutos, tá? Desde a filtragem dos e-mails importantes, das respostas automáticas, aquilo que realmente te entende. Você tem lá 50 e-mails para responder. Desses 50, o que realmente vai te dar algum retorno são 5. Mas para você chegar nesses 5, você tem que ler os 50. Então, ele faz a filtragem e te entrega os 5. Eu notei, Mário, que tem algumas áreas que o impacto é maior. Algumas áreas que você leva muitas horas, né? Eu atendi mais de um escritório de contabilidade e eu via o tempo que se perdia fazendo conferência de nota de entrada. Então imagina você pôr a regra tributária da empresa com as variações por estado, NCM, e a IA fazer a conferência da nota de entrada. Você lança, ela vai no teu sistema, busca o que tem ali dentro nos arquivos XML, por exemplo, né? O que tem ali de PIS, de COFINS, de ICM, de IPI, de FAO, de ST, e te mostra, ó, tem erro aqui, não tem ali, com esse NCM tem que ser tal coisa, né? Então imagina quanto disso se economiza de tempo e de gente fazendo isso. Os detalhes são o que diferem esses aplicativos aí, Nelson. Nossa, quer ver? Ó, vou pegar a parte jurídica, que vai mais ou menos dentro desse critério de detalhes, de lei, de emendas e coisa e tal. Quando você pega a questão jurídica, vamos supor que é um produto com o qual eu estou trabalhando, estou criando ali. Você pega alguns que já estão funcionando para a parte legal, o pessoal faz uma análise da peça, eles buscam uma recorrência de decisão. Por incrível que pareça, dependendo de como você parametriza, e aí vai um detalhe em cima dessa tua análise, ele alucina tanto que ele chega a criar a lei. Não, ele te dá a lei, te dá a portaria, te dá o ano. Cara, para um cara que não, assim, para um leigo ou para um profissional, né, que quer celeridade, o cara vai ler, claro, pô, tem aqui, e vai botar, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vai enviar. Ainda assim, por mais que ela vá te dar esse tempo e essa celeridade por análise rápidas, você vai ter que pegar, que é o que a gente falou antes, né, Human in Loop. Você vai ter que pegar e vai ter que ter a supervisão do ser humano. É uma conferência para erros mais grotescos, né, mais crassos. Você consegue ter. Por isso que o pessoal tem muito receio. Vai substituir todo mundo, vai ficar só máquina. Sim, ó, do que a gente conhece e está entendendo, existem motivos para você ficar preocupado. Claro. Tá? Se você me perguntasse agora, Mário,
vai substituir? Eu vou te responder assim com toda certeza. Vai. É isso aí. Pronto, agora eu instauro o pavor. É isso aí. É isso aí. Vai. Mas isso é ótimo. Porque, primeiro, os benefícios estão para nós consumidores. O benefício está quem de repente executava determinadas tarefas e se colocou numa situação de tanto conforto que não procurou fazer mais nada. Vou te dar um exemplo prático que não envolve IA, mas é um exemplo que ilustraria essa situação. Pega aí a pandemia, ok? Quando houve a pandemia, nós tivemos todo mundo viveu essa situação, né? De uma empresa que faturava milhões às 24 horas do dia anterior, no outro dia estava faturando zero. E a dívida estava lá alta. Teve que fazer o enxugamento do quadro. Essas pessoas foram para casa. Ok? Elas foram para casa, de 40 horas começaram a trabalhar 20 horas, remunerada pelas 20 horas. O que elas fizeram com as outras 20 horas? Redes sociais. Eu acho que nunca, repetindo uma frase bem conhecida, na história do Brasil, houve tanto curso gratuito a respeito de diversos assuntos. Quantos cursos essa pessoa procurou fazer para se capacitar, para melhorar? Nada. Nós tivemos a capacidade de encontrar pessoas que, por ser um home office, faziam esse home office num beach office. Iam para a praia. Sem mentira. Tinha testado nas empresas, nas instituições, por afastamento pelo Covid, porque naquela época, se você tinha Covid e eu fiquei com você hoje, Sim. meu amigo, no outro dia eu já estava pegando licença e indo. Claro. Então, e as pessoas iam viajar, entenderam que lá como uma férias. Ou então ficava em casa, jogando videogame, dormindo, vendo filme, vendo série, maratonando. Nelson, eu aproveitei para trabalhar mais ainda. Porque eu sabia que vinha coisa diferente pela frente. Não sei se você vai lembrar. Lembra do metaverso? Sim. Oxe, eu fiz um curso dentro do metaverso. Perfeito. Você ouviu falar do metaverso depois que veio? Nunca mais. Por quê? Não fazia sentido, né? Mas sabe por que não? Sabe quem vai construir o metaverso? A IA. Você acha que ainda faz sentido o metaverso? Não faz, já é real. Já é real. Você gosta de videogame? Não. Com certeza Neto vai gostar. Ah, com certeza. Os filhos se pegaram, também gostavam. O metaverso é uma realidade. Não comercial como você vê ainda hoje. Tá? Se a gente pegar o NFT, o No Function Token, é uma realidade. O que se você... vou falar de um assunto agora um pouco mais, diria, espinhento. Se você pegar um Bitcoin, o que mantém o lastro financeiro de um país? São suas riquezas, sua capacidade de gerar esse dinheiro, de sustentar esse dinheiro. Sim. Porque senão eu pegava uma máquina, botava em casa, hoje eu Imprimir. preciso de 3 milhões, vou lá imprimir. Isso aí. Meu filho, compra pra mim latinha, tá faltando pra gente produzir aqui, tem que comprar um carro. O que sustenta o Bitcoin? Eu tô extrapolando a minha conversa. Sim. Você começa, cara, porra, Bitcoin é verdade. O que sustenta? O Bitcoin já valeu milhões, né? O case Sim. da pizza. Quanto, cara, nunca uma pizza foi tão cara na história do universo, né? A situação é essa. Então tudo tem uma justificativa. Não é esse o tema, mas só pra gente trazer como as coisas evoluem. O metaverso é muito próximo disso. Por quê? Vou falar o porquê do videogame. Já existe um receio na área da psicologia das doenças que já estão surgindo, que é exatamente a vida que você assume quando você assume um personagem. Você escolhe o personagem que você quer ser em determinada situação. O metaverso, naquela época, já estava sendo trabalhado dessa forma. Nós tínhamos instituições, eu não vou cravar, mas a USP estava no meio já, preparando professores para ministrarem aulas dentro do metaverso. Eu fiz um curso na Stanford dentro do metaverso. Estou falando isso, fora do país. Dentro do país já tinha gente fazendo isso.
eu não sei como é que foi o teu, mas você assumia um avatar. É isso aí. Escolhi o carro, a roupa, o cabelo. Você está entendendo onde eu estou chegando? Você já imaginou uma pessoa que, de repente, tem todos os sinais de uma depressão, em que ela sofre todos os reveses sociais possíveis do ser humano com ela, e ela, cara, eu saio daqui, meus amigos, eu não tenho amigo. Ninguém gosta de mim. Eu não consigo emprego. Eu tenho um videogame em que eu assumo um personagem. Lá eu sou alto, eu tenho cabelo, eu tenho olho verde, eu tenho um carrão, tenho dinheiro. Dependendo da situação, eu até mudo de sexo ali. Eu sou quem eu quero. Sim. Se eu colocar você dentro de um mundo como esse, durante 12 horas, que você vive a vida que você sonhou ter, que você é feliz ali dentro. Já temos situações em que determinadas reações por luz, pelo som e por outros estão sendo desenvolvidos, você pode provocar quimicamente efeitos no ser humano que ele teria como se fosse uma relação com outra pessoa. O que significa que ele vai ter um amor no outro mundo. E essa pessoa não vai querer sair dali. As empresas estão... Naquela época já existia empresas com marcas fortes que estavam já registrando as suas marcas no mundo digital para poder comercializar. Nike, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Tá. Quando foi parado o projeto, o Rio de Janeiro já estava todinho esquadrinhado no metaverso, inclusive com os morros. Todo esquadrinhado. O non-function, que eu mencionei agora há pouco, o que era isso? Você pega um Neymar que comprou, eu esqueci qual era a figura que ele comprou, acho que era uma zebra, uma coisa assim. Era uma figura que ele pagou milhões de dólares. O que acontece? Um non-function token desse, ele pode ser comercializado dentro do metaverso. Então, você vai ter tua casa, que era isso que ia acontecer. Você ia ter uma casa lá dentro, você ia receber as pessoas lá dentro, os teus amigos com outros avatares, tá? E aí você ia ter o NFT do Neymar ali dentro. E as pessoas, cara, como é que você tem esse NFT aqui? Não, é o do Neymar. Você estaria pagando o que para ele? R$20 por dia para estar ali dentro. Nossa. Você imagina isso em escala de milhares. Só poderia ter um. Escala planetária. Escala planetária. Você está entendendo aonde vem o investimento para isso aí? E as pessoas iam pagar. É como se fossem os acessórios. Eu vou lá e monto a casa e monto. Então existia isso aí. Então haverá tranquilamente atividades a serem desenvolvidas ali dentro. Inclusive para a produção de novos produtos. Mas você está falando num nicho específico, né? Não, grande, gigante. Então, mas você desenhou uma figura de uma pessoa, né, que não é típica. Pessoa tímida, que não tem amigos. Não é enfim. Típica? Você acha que é típico? Nossa Senhora. O que nós temos de pessoas que têm problemas de se socializar? Eu vou te dar um exemplo. Talvez hoje, a geração que está vindo agora tem dados. Só pega aí, vai encontrar hoje. A geração de agora, ela diminuiu o consumo de álcool. Sim. Assustadoramente. Ela diminuiu a saída para as baladas. Assustadoramente. Virou moda agora, baile no café. Não, e eles estão ficando em casa, fazendo as suas atividades dentro de casa, suas reuniões. Lembra aquelas bailinhos de garagem? Sim. Eles retornaram para isso aqui. Tanto é que as casas noturnas, os bares, estão tentando criar alternativas para que esse pessoal retorne para as noites. Então, assim, já é uma realidade. E hoje, se você estivesse nesse exato momento conduzindo esse podcast e não tivesse que fazer nada, você estaria fazendo o que agora? Mexendo onde? No computador. Ou no celular. É tela, né? O tempo inteiro é tela. Entendeu? Quantas pessoas... Da nossa idade é mais fácil. Você chega... Eu chego para ver um jogo, eu largo o celular. Meu filho fica assim. A minha esposa... Não, mas até ele pega, mas o outro fica assim. A minha esposa, ela consegue ver os programas dela mexendo, porque ela também tem uma vida digital ali dentro. Mas ela fica assim o tempo inteiro. Que é uma outra doença que vem agora. Que é o pessoal...
com um problema no Cervical. pescoço, na cervical. Cara, são coisas que estão vindo exatamente em função do uso excessivo. Existem doenças, é como se fosse a abstinência. A abstinência tecnológica para alguns, principalmente para as crianças, tem sido algo assim como a abstinência da droga, do álcool. Não, e os pequenininhos que estão nascendo agora, vê uma tela, já quer a tela. Eu tenho um neto de 1 ano e 2 meses, a tela é o prato predileto dele. Viu? Mas você não vai me dizer que o pai novo e a mãe nova, o filho começa a encher na mão dele. Não, mas sem isso. Antes disso, já é uma coisa instintiva dele. Pode ser. É curioso até. Pode ser. De repente vê vô, tá mãe. Não, tá passando assim em algum lugar, tem uma tela, ele já se fixa na tela. Mas o que é uma tela de um celular? Não é uma televisão? Sim, é tela. Por isso que é tudo no mesmo pacote, né? Entendeu? Ali ele vê, cara, ele tem tudo. Tudo. Olha, eu tenho aí vai um depoimento na família. Eu tenho conhecidos que eles simplesmente desenvolveram uma habilidade e uma fluência no inglês assustadora com jogos. Não, eles falam inglês. Não é eles sabem, eles falam. Eles falam assim, eu prefiro falar inglês que falar português. Olha só. Não. Como se você quisesse, se você fizesse um podcast com ele aqui agora, ele ia falar só em inglês para você se quiser. O que eu estou falando aqui. E sem pensar, é como se tivesse automático. E isso é uma tendência hoje. Tem muita gente com esse hiperfoco, um nível diferente do próprio autismo. Todo mundo tem um pouquinho do autismo, né? Quando você tem esse hiperfoco e o digital te dá uma condição de você focar naquilo lá, né? Mas ainda assim ele tem que ser trabalhado, comercialmente inclusive. Por isso que a gente fala. E aí vem a questão que eu falei a respeito do água lá no começo. Tudo evolui. Sim. Isso aqui tem que entrar, fazer parte do dia a dia de qualquer aspecto comercial. A inteligência artificial tem que entender o que você está fazendo para poder trazer elementos de predição. Mário, nós estamos chegando no fim. Eu queria colocar aqui uma questão para você, que eu estou vendo assim, você já fez um pouco desse comentário. Para determinada atividade, essa IA está mais pronta, para outra é a outra, e eu vejo que daqui a pouco é um emaranhado. Como é que se une tudo isso? Como é que você integra as IAs com o sistema das empresas? A curadoria é o primeiro passo. Certo. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo invariavelmente usa o chat. Sim. Para qualquer dúvida. Eu digo para você que ele não é o melhor. Sim, o Google hoje está muito bem aparelhado para isso. O Google está muito bom, mas também não é o melhor. De repente tem um Cloud. Cloud é muito bom. Tem um Anthropic que faz a parte da programação para alguma coisa específica para se criar. Ótimo. Eu tenho um Lovable, que é excelente. Eu tenho um Grok. O Grok, ele é literalmente real time. Então ele consegue acessar a internet com informações de hoje. Tu tem um DeepSeek, que são as chinesas. Sim. São fortíssimas. Então você tem várias. Eu tenho um Perplexed. Se você quer referendar, se você quer um texto com fontes confiáveis, é o que eu indico. Então assim, observe que só que brincando, eu te falei algumas populares. Aí, lógico, aí você vai de repente para algo, para criação de vídeo. Mas você tem, quem está na área do marketing, da parte da publicidade e propaganda, você tem hoje o Nano Banana, acho que é o 2, 3, o Nano Banana agora, ele cria vídeos de X segundos, um prompt simples, hiper real, que até dificulta com que você possa ver que é IA. Vou te dar um exemplo, música, tá? Agora foi criado uma parte, uma premiação dentro do Grammy somente para cantores de IA. Porque as pessoas começaram a criar cantores. E como a IA cria música também, agora não faz muito tempo nos Estados Unidos, as músicas que mais tocavam eram de IA. E ninguém sabia.
Eu tenho um amigo bastante próximo que ele faz um acorde bacana no violão, passa para a IA desenvolve para ele e aí bota a letra. E gravou centenas de músicas. E eu posso te garantir que que não sei tocar nada, se eu pegar uma IA, eu faço uma música tão boa como a dele. E não toco nada. Nem canto. Viu? Na verdade, a gente toca buzina, campainha. Campainha, Mas é assim, então é impressionante, né? A gente tem que saber que a gente vai conviver com isso. Vamos voltar. Como é que junta tudo isso? Ó, nós temos algumas empresas, tem duas empresas bem bacanas no Brasil, que é a Iner AI, que está surgindo agora, e tem o Adapta, adapta.org, que é muito bom. O que ele faz? Ele tem mais de 50 IAs ali dentro, e quando você quer algum comando, né? E ó, eu não estou recebendo nada por eles, tá? Você escolhe lá, né? Você escolhe o que você quer. Eu quero gerar uma imagem. Eu quero fazer uma pesquisa mais profunda. Aí ele tem um elemento chamado One, em que ele coloca todas as IAs junto ali, e quando você faz a pergunta, ele escolhe qual é a melhor IA para te responder. Ele filtra, né? Como eu falei agora, se eu quero algo que é atual, não adianta ir para o chat. Se eu quero algo com fonte confiável, não adianta eu ir para o próprio Gemini, dependendo da situação. Eu posso ir para um Perplexed. E ainda assim, e aconteceu comigo esse dia, eu fiz uma pergunta, solicitei para eles, ele me deu a fonte, falei, cara, mas está errado. Pois ele insistiu comigo que estava certo. Aí eu fui, juro, aconteceu, foi fato. Eu fui, aí eu quase desenhei para IA. Aí ele falou assim, considerando sobre esse aspecto, sim. Que é onde a gente fala. Se você observar essas inteligências artificiais, por mais que você, de repente... eu tenho uma que eu conheço até pelo nome. Né? Eu chamei ela de não sei o quê. Sim, sim. Dificilmente ele fala que você está errado. Dificilmente ele fala que a tua ideia não é boa. Então isso já é um problema. Uhum. Já é um problema. Então assim, existem IAs direcionadas. Né? Como eu falei agora há pouco. Tá? Agora, para você trabalhar de repente com uma planilha, qual que seria a mais indicada, Mário? De repente o próprio Gemini te dá esse suporte, né? Depende de como você faz isso. Hoje o pessoal tem apresentado o Cloud como uma alternativa bem interessante. Bem forte. Muito Na área forte. financeira é maravilhoso. Muito forte, muito forte. Então assim, mas de novo, depende de como você cria esse banco de dados, como você alimenta isso. Se você não fornecer um insumo correto, a resposta ela não vai ser correta. E você vai cobrar dele um posicionamento mais assertivo e isso não vai acontecer. Sim. Sabe? Então, assim, você tem que saber o que você quer com ela antes. Mas acho que a pergunta inicial, antes de você definir qual é a ferramenta, é o que eu quero na empresa, né? Qual é o processo que eu quero, eu vou encontrar que realmente vai dar um retorno. Porque eu posso te garantir que isso é para a empresa inteira. Mas não tem como você fazer isso, você nunca fez. Contrata alguém, o cara vai lá, vamos revestir a tua empresa de inteligência artificial. Não é assim que funciona. Sim. Entender os processos. Se você não tem processo formalizado, esqueça a inteligência artificial assertiva. Tem que engatinhar, né, Mário? Vai com calma, tranquilidade, passo a passo. A IA demorou 2026 anos para chegar na tua mão. Então, meu amigo, vamos com tranquilidade. Começa a implementar, dá um tempo, estabelece um cronograma. Não tenho nada. Cara, coisa simples de organização de tarefa, um post-it simples te resolve, um note te resolve. Viu? Como consultor, né, e a vida inteira eu trabalhei desatando nós ou tratando os gargalos, é a empresa olhar os gargalos primeiro. Onde é que é o gargalo? É na conciliação bancária? É na conciliação de notas fiscais? Onde é que está? É ali que você vai tentar achar uma solução. E é interessante, a gente conversando com os pares, né, a gente observa que determinadas soluções são aplicadas em 2026 como um negócio incrível, com um resultado fantástico, data de 91. Isso é impressionante. É impressionante, mas é o que? O desconhecimento, né? Agora virou, é uma onda que nem estão falando, né? Uma onda de propagação da IA que virou... Eu vou te falar uma coisa enquanto professor. Eu sou a favor da IA desde o primeiro dia. E olha que isso não é comum entre nós. Sim. Mas eu não consigo entender qual é a represália que você pode ter com uma ferramenta como essa, porque a IA é uma biblioteca. Qual é a diferença entre você ir numa biblioteca procurar e você pedir isso ali dentro? A consulta é a mesma, peça a fonte. Claro. Você ganha tempo.
Claro. Para que eu vou ficar 5 horas procurando uma biblioteca se eu posso passar 30 segundos e chegar no mesmo ponto? Gente, isso aí, me desculpa, me perdoem os professores, Sim. meu amigo. E outra, estimule o aluno, estimule a pessoa a perguntar. Você quer usar isso aqui durante o exercício? Maravilha. Faz o seguinte. Porque hoje toda apresentação você cria, Sim, por um claro. Gama, por um Copilot, o Cloud também cria. Maravilha. Pode criar. Vale 10% da tua nota. O que vai ser o resto? Eu e você conversando sobre o assunto. Você não vai poder ler e eu tenho que ver que você entende. Acabou. Sim. Resolveu o problema. Para que eu vou me estressar? Estimule o aluno, estimule o empresário a usar, a questionar, a trazer elementos. Vai exigir mais da gente. Isso é fantástico, é Claro, ótimo. claro. Porque o professor, o consultor, o profissional tem que estar atualizado. Não, e cresce o nível de todo mundo nesse exercício. Tem que ter isso aí, Nelson. Sabe? Isso aí. A gente precisa, o empresário precisa entender a sua empresa. E quando eu falo entender, é entender esse mercado, é entender seu consumidor, conseguir antecipar tendências de consumo, ter o comportamento preditivo. Usamos estratégia há tanto tempo. Mas, Mário, aí precisa uma coisa que muita gente não consegue fazer. É o empresário sair do operacional para pensar a empresa. Não é abandonar o operacional, é reservar um tempo para pensar a empresa. Aí ele vai começar a abrir, né, as coisas, começar a entender o consumidor, as preferências, né, se o contato é WhatsApp, é telefone, é visita pessoal, enfim, né? Tem uma gama enorme aí. Quanto tempo do teu dia você gasta pensando na tua empresa? Não tenho tempo para isso. Já perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, com certeza. Ficou para trás. Mário, muito obrigado. Obrigado Conversa você, sempre boa, né? Sempre acrescenta. Precisando também. Vamos fazer daqui alguns dias mais uma conversa, aí a gente aprofunda mais nesse assunto. Será um prazer. E quem tiver sugestões de tema, manda para nós, escreve ali no Copcast, né? Queria saber mais sobre isso que o Mário falou. A gente volta, retoma com o Mário e amplia um pouco. E eu acho que uma coisa importante, Nelson, até faço uma chamada para isso aí. Quem realmente tiver interesse da inteligência artificial no seu setor, fala com a gente, manda, a gente prepara uma palestra para aquele setor, direcionada. Isso aí. Com o maior prazer. Isso aí. Obrigado, pessoal, tudo de Obrigado, bom, pessoal. até a próxima. Até a próxima.